Paz do Senhor, irmãos. Tem alguém indignado aqui? Dá um glória a Deus. Então, mas parece que tem pouca gente indignada. Eu acredito que a gente tem que estar muita gente indignada para poder mudar alguma coisa, né? A gente tem que se indignar com as coisas que muitas vezes a gente está vendo. Hoje eu fiquei indignado de ver uma moça aí, 30 anos, né? Veio pedir dinheiro aqui, chegou ali, ficou com vergonha. E ficou com vergonha de entrar porque aqui é o prédio da igreja, né? Então não pode entrar de shorts. Na cabeça das pessoas é assim, né? Não pode entrar de shorts aqui. Então tem toda uma reverência com um prédio. Tem toda uma reverência com, né? Quando vê o pastor assim, não pode falar palavrão perto do pastor. Toda a reverência. Mas esquece do principal, que é ter reverência a Deus. Então, aí eu veio pedir dinheiro pro bebê dela, que precisava de mamar. Eu falei, o que você ficou fazendo durante a madrugada? Ela falou, eu fumei um baseado, eu tô chapada. Eu falei, pois é. É assim que você quer cuidar do seu filho? Então, irmãos, é assim, é difícil pra gente entender. Difícil. Muito difícil. Porque a gente não vem de uma realidade dessa. Eu falei, olha, o fim desse tipo de vida que você está vivendo é muito triste. Eu vou te ajudar, mas eu não acredito em você. Eu não acredito em você. E eu fiquei assim, bem chateado de ver aquela situação. Né? Tão cedo. Eu falei para ela assim, sabe o que eu queria para você, moça? Queria que você tivesse um encontro com Deus, você tivesse uma família abençoada, assim, que você fosse muito feliz, você tivesse suas coisas, sua família bem. Puxa, eu ia ficar muito feliz com isso. Mas nessa situação que eu te vejo, não gostaria de te ver mais. Dessa situação, não. Então procura sair disso, né? É muito ruim a gente ver isso, mas é a realidade em muitos lugares. Às vezes a pessoa tem toda a reverência, assim, né? Parece que tem, mas não tem. Porque se está destruindo, por exemplo, a pessoa que está fazendo isso, ela está destruindo o templo de Deus. Que o corpo dela, a Bíblia fala que é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, está escrito na Bíblia. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E nós podemos estar destruindo o nosso corpo. E quem destrói o corpo está destruindo o templo do Espírito Santo. Como que a gente vai querer realmente ver a glória de Deus numa situação dessa? Não vai ver. Bom, vamos lá para a palavra. Só um desabafo semanal. E vamos lá em Marcos capítulo 10, verso 17 até o 22. Sabe, o verdadeiro termômetro, hoje a gente vai falar sobre... Vamos colocar uma pergunta aqui. O título da nossa palavra é uma pergunta. Qual é a sua âncora? Todo mundo sabe, né? A âncora do navio. Qual que é a sua âncora? Tá? E a ideia desse sermão é que o verdadeiro termômetro, aquele que marca a temperatura aqui do nosso relacionamento com Deus, não é o que a gente entrega de boa vontade. Então, tem muita coisa que é fácil para a gente entregar, né? Então a gente entrega de boa vontade. Mas é aquilo que a gente se recusa a soltar quando Deus pede. Esse que é o problema. Esse é o termômetro, tá bom? Não é aquilo que a gente entrega fácil para Deus. O problema é que todo mundo, como a gente aqui,
Tem alguma coisa que às vezes a gente não quer entregar. E esse é o termômetro. Para a gente saber como está o nosso relacionamento com Deus. Vamos ler o texto? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E olha só como que ele chegou perto de Jesus. E ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Deus começa agora, ele fala assim, olha, sabe os mandamentos, né? Ele não está perguntando, ele está falando, né? Está afirmando, sabe os mandamentos, olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então, ele respondeu a essa afirmação de Jesus: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então esse homem aqui é judeu, né? Pode ir. E Jesus, fitando-o, olhando para ele, o amou e disse. E essa palavra fitando-o aqui, eu me lembro que tem uma palavra, é a mesma palavra que Pedro e João, eles levantaram um paralítico no meio do pátio do templo, eles na escada, né? Na escada do templo, eles levantaram um paralítico. E lá nesse texto tem essa mesma palavra aqui, fitando no grego. O amou, olhando para ele, fitando ele, olhando para ele de uma forma muito boa. O amou. Ele olhou com amor. Foi o olhar de Pedro e de João, lá quando aquele paralítico foi curado. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Senhor, tua palavra é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e dos espíritos. E a tua palavra hoje possa penetrar e dividir aquilo que é da alma, aquilo que é do espírito, que nós possamos ter revelação, Pai, da tua palavra. Daquilo que o Senhor quer falar com a gente. Eu sei que nem todos aqui, Senhor Deus, necessitam da mesma palavra. Então o Senhor vai falar com essa palavra com muitas pessoas, de formas diferentes. E é nisso que eu creio. E eu declaro agora, Senhor Deus, que o Senhor tenha liberdade nesse lugar, para fazer o que o Senhor quiser. Porque esse lugar não pertence a nós, pertence ao Senhor. As vidas que estão aqui não pertencem a nós, pertencem ao Senhor. Nós somos apenas, Senhor Deus, mordomos neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, essa semana eu estava levantando recursos para viagem missionária, né? Então, a nossa viagem missionária tinha o alvo de ter 24 pessoas. A gente ia de ônibus e não alcançamos. Pessoas que tinham dado, a gente tinha lá, chegamos a fazer 14 ou 16 inscrições. E de todas essas inscrições, só sobrou 6 pessoas. Tá? Então é eu, a minha esposa, a Giovana, a Rebeca, o Alex e o Joshua. O Joshua vai fazer a viagem missionária. Só sobrou a gente. E o pastor Estevão, ele marcou um trabalho lá, contando com a nossa presença. Contando com as pessoas que iam para lá. E nós vamos para lá e vamos fazer esse trabalho lá. Então nós vamos fazer um trabalho de fortificação da igreja lá. Nós vamos lá, vamos falar sobre o que é a igreja,
que a igreja precisa para ela funcionar, o que as pessoas têm que entender dentro da palavra sobre a igreja. Para eles poderem caminhar, igual a gente caminha aqui. E aí nós vamos lá então. E aí eu estava fazendo então, o que eu ia fazer? Eu comprei um carro. Meu carro é bom, é um pouquinho gastão. Mas eu falei, vou fazer a experiência de fazer Uber. Então, cadê os uberistas aqui? Quem que é os Ubers aqui? Levanta as mãos. Tem mais alguém aqui? Olha lá, mais um aqui. E olha, eu até achei legal, fazer Uber. Só tem um problema, cara. Você fica sempre fazendo assim, você pensa assim, não, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso de... Aí o negócio clica, pô, mas só mais essa viagem, vou fazer só mais essa. Aí você vai e você faz. Aí tá dando quase a hora, pô, mas ainda tem 15 minutos. Daí o negócio clica de novo lá, chama você de novo. Ah, mas eu vou fazer só mais essa, vai, clica aqui. E aí você fica ali fazendo, né, viagens e ganhando. Deu uma média aí de, por exemplo, eu gastava o lucro disso, não contando a prestação do carro, né? Contando só que o carro fosse meu, então dá um lucro aí de 100%. Então, é um jeito que dá para a gente levantar um recurso. E aí eu estou levantando, então, recurso para mim, para minha esposa, para a gente poder ir para essa viagem. E numa dessas viagens, irmão, eu encontrei com um jovem de 23 anos. Ele sabia que eu era pastor. E ele começou, então, a me fazer perguntas, né? Me fazer perguntas na área financeira, tal. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele, quando ele estava terminando, ele viu que o tempo estava acabando, ele ia ter que descer. Aí ele pegou e fez a pergunta que eu achei que era a mais importante. Ele falou assim, ó, pastor, com toda a experiência que o senhor tem, qual que seria o conselho que o senhor daria, se fosse assim, o último conselho que o senhor fosse dar para uma pessoa, para um jovem de 23 anos, qual o conselho que o senhor daria para ele? Eu falei, olha, eu daria para ele o seguinte, eu falaria para ele assim, olha, procura com todas as suas forças buscar Deus. E ter um relacionamento com Ele. Enquanto você é jovem, busca esse relacionamento com Deus. E descobre a vontade dEle para você cumprir o seu propósito aqui nessa terra. Descobre a vontade dEle e assim, desse jeito, você vai se sentir completo, você vai se sentir abençoado. Pode ter certeza disso. E ele desceu do carro, eu acho que ele me deu até uma caixinha. Não sei se foi pelo conselho, né? Mas eu agradeço a Deus pela caixinha que ele me deu. E eu falei isso baseado em Eclesiastes capítulo 12, verso 1 ao 2, que diz o quê? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, e em que você não vai mais ter nele alegria, não vai mais ter nele contentamento. Então todo mundo vai passar por maus dias, então se pega com o Senhor enquanto você pode. E Mateus 6,33 que fala assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. E conversando com esse jovem, eu me levou a pensar sobre esse jovem rico aqui. Esse jovem rico, que ele viu o encontro dele com Jesus, ele viu assim, cara, eu não posso perder a oportunidade. Ele está sempre rodeado de gente. Eu estou aqui na frente dele, eu tenho que fazer a pergunta. Qual que era a pergunta? O que eu posso fazer para me ganhar a vida eterna? Para me herdar a vida eterna, o que eu posso fazer? Então eu creio que essa palavra aqui hoje é uma palavra que Deus vai falar comigo e Deus vai falar com você. Porque se eu fizesse a pergunta aqui hoje, se eu chegasse para vocês e perguntasse aqui, quem ama a Deus acima de todas as coisas? Eu vou perguntar, quem ama a Deus acima de todas as coisas, levanta a mão, tá bom? Quem ama a Deus acima de todas as coisas, levanta a mão. Aí, ó, tá vendo? A gente levanta a mão e fala, puxa, eu amo Deus acima de todas as coisas. Então, todos nós, ou melhor, a grande maioria, iria levantar a mão e falar assim, eu amo a Deus acima de todas as coisas.
Às vezes nós fazemos tanta coisa na obra de Deus, a gente acha assim, eu amo Deus acima de todas as coisas. Eu sigo os mandamentos, eu amo Deus acima de todas as coisas. Sabe, eu sou honesto com as pessoas, eu amo Deus acima de todas as coisas. E é fácil amar Deus no abstrato, irmãos. É fácil a gente cantar músicas de entrega total, né? Quando nada está sendo exigido de nós em termos práticos. Quando Deus não está cobrando nada da gente, nada que a gente tem que entregar para Ele. A gente se cerca de uma redoma de espiritualidade, às vezes confortável. Se cerca disso. Com toda a nossa religiosidade. Frequentamos os cultos, fazemos devocionais, né? Lemos os nossos devocionais todos os dias e fazemos bem às pessoas. Mas a verdade sobre o nosso relacionamento com Deus só vai aparecer de verdade, você que está interessado em ter um relacionamento com Deus, esse relacionamento só vai aparecer quando a nossa vontade colide com a vontade de Deus. Quando a nossa vontade colide com a vontade de Deus, aí nós vamos saber quem a gente é. Quando Deus quer da gente alguma coisa, é aí que a gente vai saber quem a gente é. Se aquilo que eu quero é aquilo que Deus pede, ou se aquilo que eu quero não é o que Deus pede. O centro desse texto aqui que a gente leu, de Marcos 10, a gente vê aqui quem? Um homem exemplar. Gente, o cara é exemplar. O cara é bom. Sabe, ele vive aqui uma colisão. A vontade dele e a vontade de Deus. E ele tinha tudo. Na visão do judeu e na visão do romano, aquele cara estava debaixo de bênção. Porque ele tinha tudo, ele tinha dinheiro. Ele tinha muita moralidade, que daria inveja para qualquer religioso, principalmente pastores, que às vezes a gente não encontra moral nem na vida de pastor. Às vezes até pastores estão sem moral para falar alguma coisa. E ele corre até Jesus, e ele demonstra aquela reverência tão grande, pública. Ele se ajoelha diante de Jesus. Ele chega diante de Jesus e dobra os seus joelhos. Jesus está lá de pé e ele está ajoelhado na frente de Jesus. Ele não queria só manter a religião dele. Aquele homem não queria só manter a religião. Ele queria mais. Ele queria mais. Ele queria o topo da espiritualidade. Ele queria saber o que mais ele podia fazer para ele poder ganhar a vida eterna. E Jesus então faz um teste de impacto com ele. Jesus não pede alguma coisa genérica. Jesus não pede o que ele já fazia. Jesus não pede isso. Ele vai direto ao ponto, aquilo que era a base, aquilo que sustentava a vida daquele homem. As suas riquezas. Jesus foi direto, pegou na veia, acertou em cheio. E o versículo 22 registra aqui uma das frases mais tristes da Bíblia. Porque depois dele ter encontro com Jesus, você imagina só, ele encontrou com Jesus, cara. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, o Filho de Deus, o Messias, ele encontrou com ele. Fez a grande pergunta que ele queria tanto fazer. E ele teve Jesus aqui mostrou uma coisa para ele, olha, você não é salvo pelas suas obras. É o que Jesus deixa bem claro aqui. Você é salvo pela graça. Sabe, mas como que ele sai de lá? Ele sai de lá contrariado com essa palavra. Ele sai de lá contrariado, ele se retira triste,
Por quê? A Bíblia fala por quê? Porque ele era dono de muitas propriedades. Então a pergunta desse texto aqui é ela que vai guiar hoje toda a nossa reflexão sobre a palavra de Deus. Essa pergunta aqui, que é exatamente o que eu vou te falar agora. Pensa nisso aqui. O que Jesus poderia te pedir hoje que faria você sair daqui hoje embora triste? Porque a gente está acostumado, né, a ir na igreja e a gente quer sair de lá como? Quer sair de lá alegre, festejando, hã? Mas às vezes tem gente que encontra e aí sai triste. O que Jesus poderia querer de você hoje que de repente você iria sair daqui triste? Pensa nisso. E para a gente entender o peso dessa pergunta, aí eu quero pregar para você e mostrar para você, nas entrelinhas desse encontro aqui, o raio-x que Jesus faz da alma humana. O diagnóstico que ele dá. Esse texto aqui ele revela 3 coisas para a gente, bem interessantes, bem profundas. E como que Jesus ele lida com essas falsas seguranças? Porque às vezes você está seguro, igual esse cara que estava seguro no dinheiro. Mas tem gente que pode estar seguro em outras coisas. Tem gente que está seguro num relacionamento, igual, por exemplo, vamos pensar, a mulher samaritana. Ela pensava que ela só ia ser feliz quando ela encontrasse o homem da vida dela. Onde que ela estava colocando a segurança dela? Num relacionamento. Quando eu encontrar, eu vou ser feliz. Entendeu? Então existem muitas coisas que podem... Talvez, vamos pensar assim, um jovem. Ele pensa assim, olha, quando eu terminar a faculdade, aí eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou fazer muita coisa, eu vou viajar, eu vou para Londres, vou subir na Torre Eiffel, lá na França. É lá na França que é Eiffel? Então tá. Tem que ficar de olho, porque eu não sou bom de geografia. Fica de olho aí, né? Outro dia eu falei aqui para os irmãos aqui que o Natan era filho do Davi. O Natan que profetizou para ele, mas não era, viu, irmãos? Me perdoa por essa mancada aí. Tá bom? Então, esse texto aqui ele vai revelar 3 coisas interessantes aqui para a gente. Sobre essas falsas seguranças. E a primeira coisa que a gente vê aqui, que Jesus ele confronta aquele que concorre com ele na nossa vida. O que concorria com aquele jovem ter uma vida com Deus, tinha uma coisa que concorria. E tem coisa na nossa vida que concorre. A palavra aqui, no grego, é a palavra esterol. Quando o jovem diz assim, ele fala assim, olha, que ele cumpre todos os mandamentos. Jesus falou assim, você é mentiroso, você não cumpre tudo. Jesus falou isso para ele? Não. Jesus não falou para ele que ele estava mentindo. O jovem realmente, ele achava que ele era perfeito. Talvez tenha gente aqui que acha assim, mas eu sou perfeito. Teve um irmão aqui que entrou na igreja e falou assim, estou tentando ser feio, mas minha esposa não deixa. Às vezes a gente acha que a gente é perfeito. Às vezes a gente acha que a gente está tudo bem no nosso relacionamento. Mas Jesus olha para aquele jovem e fala assim para ele, falta uma coisa para você. Tem uma coisa faltando. Eu acho que aqui na hora assim ele pensou, Ele pensou assim, Jesus vai falar assim, não falta nada para você. Você é tremendo. Maravilhoso. Admirável. Não, peraí. É um homem.
E hoje, até as músicas na igreja, às vezes, eu estava ouvindo ontem um camarada comentando sobre as músicas, como tem mudado na igreja, que hoje a música é muito falando do homem, sobre si mesmo, e parou aquela questão de adorar a Deus, de Deus ser o centro, de Jesus ser o centro. Né? Então, esse irmão aqui, esse jovem, quando Jesus falou para ele, falta uma coisa para você. Significa, a palavra esterou, significa que uma deficiência no que é essencial. Um vazio. Um vazio na base. Jesus está dizendo assim, olha, você cumpre as regras perfeitamente na periferia do seu coração. Mas o centro do seu coração está ocupado por outra coisa. E às vezes a gente cumpre as coisas na periferia do nosso coração. Mas a gente não deixa Jesus entrar lá no centro. E ele começar a mostrar para a gente como que é que tem que ser. A gente olha e a gente vê os defeitos das pessoas, a gente não olha os nossos próprios. Porque a gente acha que a gente está fazendo tudo certinho. Agora de manhã eu estava falando assim para os irmãos, assim, olha, eu oro, eu li a palavra, eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer isso. Para mim é um prazer fazer isso, irmãos. Para mim é um prazer tocar. Eu gosto de tocar. Né? Gosto de cantar. Eu posso ficar aqui sozinho, aqui eu fico horas aqui assim, ó. Eu gosto. É fácil para mim fazer. Mas eu falei, mais exercício, meu irmão. Falei, olha, eu já fui um grande esportista. Eu gostava de jogar bola. Eu jogava bola o dia inteiro. Mas nenhuma bola faz eu correr mais. Se jogar uma bola assim, eu fico olhando assim para ela assim, ó, e não sai do lugar. Mas antes, se eu visse uma bola, eu ia falar, onde vai ser o jogo? Vamos começar agora. Entendeu? Onde que vai ser? Porque aquilo era fácil para mim. Então aquilo que é fácil, aquilo que é cômodo para mim fazer, talvez não seja o que Deus quer que eu faça. Deus às vezes quer mexer com isso na gente. E nesse moço, ele tinha esse problema. Ele achava que, como ele fazia tudo certinho, os mandamentos, e aí Deus abençoava muito ele tinha muito dinheiro, e isso na ideia dos romanos, que era o povo que dominava naquela época, e na ideia do judeu, também era assim. Então, quem tem dinheiro, está abençoado. Quem não tem, está debaixo de maldição. Eles pensavam que pobre estava debaixo de maldição. Esse era o pensamento da época. E aí Jesus, então, ele primeira coisa, ele confronta aquilo que toma o lugar dele na nossa vida. A segunda é que ele confronta por amor a nós. Sabe por que Jesus confronta a gente? Porque ele ama a gente. Se ele não amasse a gente, ele deixava a gente viver a nossa vida de qualquer jeito. Fala a verdade. Você tem filhos. Você que tem filhos, né? Quem não tem ainda não sabe o que é isso. Você não tem nem ideia. Tem gente que às vezes pensa que tem ideia, mas não tem. Só vai ter quando você tem. Quando você tem experiência. E aí, quando você vê seu filho indo para um caminho errado, você vai deixar ele de boa? O que você vai tentar fazer? Fala, filho, não é o caminho, não é esse. Você vai tentar ajudar ele a acertar. Olha, isso aqui não é bom para você. Você vê seu filho entrando num relacionamento errado. Você olha, você mede, tal, viu direitinho. Quem ainda não passou por essa experiência ainda pode passar. Vai orando para ter misericórdia.
né? Vai orando aí. E já orando e falando, Senhor, expulsa todo demônio, espírito de gavião, não dá fiel. Vai saindo em nome de Jesus, né? É importante, né? Eu e minha esposa, a gente já orava pelos nossos filhos ali, sobre o casamento deles, já desde pequenininho. Porque a gente sabe que casamento não é brincadeira, relacionamento não é brincadeira. E o confronto aqui que Jesus faz, então Jesus faz por amor aos filhos. Porque Ele ama a gente. Aqui a palavra é agapesen, que vem da palavra ágape, no versículo 21. A questão de dizer que Jesus, ele disse, olhando para ele, o amou. Jesus olhando para aquele jovem, amou aquele jovem. O pedido de Jesus para aquele jovem não era, por exemplo, assim, Jesus não está querendo punir ele, porque Jesus não gosta de gente rica. Não foi um teste de crueldade. Não. Na verdade, foi um ato de libertação. Jesus, ele amou tanto, demais, para deixar aquele moço viver uma ilusão religiosa. Então Jesus estava vendo que o caminho estava errado. Que ele não tinha que colocar a confiança dele ali. Não era naquelas coisas que ele estava fazendo que ele tinha que confiar. Jesus está ali, no bom sentido da palavra, preocupado com aquele jovem, amando aquele jovem e querendo dar para aquele jovem uma direção. Mostrando para ele que a moralidade dele não ia salvar ele. Ele seguir os mandamentos não ia salvar ele. E aí Jesus falou das riquezas dele. E quando Deus ele pede algo que te dói, irmãos, não é porque ele quer te empobrecer, não é porque Deus está com raiva de você, que tem gente que pensa que Deus tem raiva, né? É porque, na verdade, ele quer te libertar da gaiola que você entrou. Ele quer te libertar da gaiola. Então, como que Deus liberta a gente da gaiola? Então vamos lá, vamos repetir, olha. Primeira lição é que Jesus não quer que nada concorra com ele. Ele não quer o segundo lugar na sua vida. Beleza? Segunda, ele faz isso por amor. Ele faz isso por amor. Mas e o que acontece na gente? Às vezes Deus fala com a gente, como eu estava falando aqui com os irmãos, a gente pensa que é só alegria. Você sabe que Deus ele fala com a gente de várias formas. E uma das formas, às vezes, é deixando a gente triste. A Bíblia não está dizendo que você vai, porque você tem Jesus, você vai ficar alegre o resto da sua vida. E às vezes a tristeza que esse jovem teve aqui, ela estava simplesmente para a gente revelando o ídolo do coração. O que estava tomando conta do coração? E a palavra aqui é stigmata, que é a palavra grega, que significa contrariado, significa triste, significa descrevendo um céu nublado, igual ficou esses dias aí, um céu nublado. Significa que aquele jovem ele chegou todo feliz, tal, ajoelhou na frente de Jesus. Jesus falou para ele, só te falta alguma coisa? Ele, opa, acendeu um sinal amarelo. Só te falta uma coisa. Ele pensou que ele estava bem na fita. E aí Jesus fala aquilo para ele, confronta ele, aí o céu fecha. Fica tudo nublado. Como se fosse desabar uma tempestade. O semblante daquele jovem caiu, escureceu. Por quê? Porque Jesus tocou numa coisa inegociável.
inegociável. E a tristeza daquele jovem revelou que ele preferiu o controle da riqueza do que a surpresa da fé de seguir Jesus. Porque seguir Jesus, vou te contar, é uma surpresa a cada dia. E às vezes surpresas ruins. Às vezes surpresas boas. Sabe, a tragédia daquele jovem, então, não foi ele ser rico. Não é que porque ele era rico, ele não podia ter a salvação. Mas foi porque ele colocou a riqueza como uma âncora. Uma âncora na vida dele que ele não tinha coragem de levantar. E isso nos leva a olhar, então, para as nossas âncoras. Pensa assim, ó. Vamos pensar. Pensa num transatlântico. Transatlântico enorme. Você sabe que esse prédio aqui não dá nem um pedacinho do transatlântico. Transatlântico é muito grande, né, irmãos? É grande demais. Pensa num transatlântico gigantesco e imponente. E ele está lá no porto, parado. Os motores, já pensou os motores daquilo lá, a potência daquilo lá? Tem que ter uma potência muito grande. Motores potentes, luzes brilhantes. A estrutura dele é impecável. Aí o capitão chega e o capitão dá ordem para dar a partida. Todos os passageiros estão dentro e o capitão dá ordem para dar a partida. Os motores começam a roncar, começam a fazer força, a água começa a ser agitada porque o motor começa a fazer aquela hélice, né, aquelas hélices a fazerem força sobre aquela água. O navio começa a fazer toda aquela força, mas não sai do lugar. E o capitão não entende, por que não sai do lugar? O capitão força os motores, dá mais potência. Gasta mais combustível. O barulho do motor fica quase ensurdecedor. Mas o barco continua parado. O que está errado? O que você acha que está errado com esse? O que faltou? O que eles esqueceram? O que vocês acham que eles esqueceram? Quem que falou? Flávio, tira a âncora. Eles esqueceram de tirar a âncora. Era a primeira coisa que precisava de tirar para o barco poder se mover. Para o transatlântico poder se mover. Então, não importa o tamanho dos motores. Não importa o tamanho dos motores, se uma única corrente de ferro continuar cravada no fundo do oceano. Se uma única corrente continuar lá cravada, e o navio então não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. E tem muitos cristãos que estão vivendo assim. Os cristãos às vezes têm uma estrutura religiosa bonita, faz barulho, né? Faz barulho, gasta energia na igreja, mas não avança no relacionamento com Deus. Não avança no relacionamento com Deus. Por quê? Porque às vezes eles estão presos em alguma âncora oculta. Alguma coisa que você não viu, que está te prendendo. E aí, o Senhor pega e mostra para você que tem uma âncora segurando. E Ele fala para você, recolhe a âncora. Ele fala para o crente, recolhe a âncora, crente. Mas ele prefere desligar o motor e ficar parado no porto, entristecido. Está entendendo? Ele prefere ficar parado ali no porto, entristecido. E tem muito crente que está na igreja e que está entristecido. Porque você não avança no seu relacionamento com Deus. E você não avança porque tem âncoras te segurando. E se o coração está triste,
por algo que aconteceu no seu casamento, às vezes. Às vezes você fica triste por algo que aconteceu na sua família. Às vezes você fica triste por algo que aconteceu na célula. Alguma atitude de alguém que falou alguma coisa para você, alguém que te escandalizou, que você achou que aquilo não era uma atitude de crente. Sabe, eu queria te chamar hoje, falar para você, tira a cabeça para fora do seu navio e vê se não tem alguma âncora te segurando. Essa tristeza que você está sentindo pode ser uma âncora que precisa de ser levantada. E talvez, irmãos, a sua âncora não seja o dinheiro. No caso desse jovem aqui, era a riqueza. Ele estava apoiado nisso. Mas o diabo, ele é muito sutil. Ele fabrica uma âncorazinha para cada um. Você pode ficar tranquilo que o diabo, ele sabe o perfil de cada pessoa e ele sabe o que vai segurar a vida de cada um. Ele tem âncoras personalizadas para cada um de nós. Ele tem âncoras para pastores. Ele tem âncoras para líderes de ministério, para líderes de célula, para membro, para o membro mais espiritualzão e para aquele mais carnalzão. Ele tem âncora para todo mundo. Tem até o seu nome. Às vezes dá para vir com o nome. Se você quiser uma âncora, encomendar uma âncorazinha dessa, você pode encomendar com o seu nome. Sabe, o que nos traz de volta então para a pergunta central. Qual que é a pergunta central? O que Jesus poderia te pedir hoje? Ou já te pediu? Que faria você ir embora triste? Você já parou para pensar nisso? Meus irmãos, o jovem rico, ele foi embora triste, porque Jesus pediu exatamente o que ele não estava disposto a entregar. Jesus pediu aquilo que ele não estava disposto a entregar. Se Jesus tivesse pedido para ele, vamos supor que Jesus tivesse pedido para ele, olha meu filho, jejua. Você acha que o jovem rico ia jejuar? Ele ia. Falou, ó, ora um pouco mais. Você está orando pouco. Você precisa de orar mais. Ora 3 vezes por dia. Faz igual Daniel. Você acha que ele oraria mais? Sim ou não? Sim. Porque não ia custar dinheiro. Não é verdade? Porque o problema dele era o dinheiro. Se não custasse dinheiro... E tem muita gente sendo parada pelo dinheiro. Tem muita gente que pensa assim, mas se eu fizer isso, aí não vai dar ali. E não está errado os pensamentos. Está errado é o coração. Porque às vezes o Deus daquele moço era o dinheiro. Mas às vezes o Deus de outra pessoa pode ser a religiosidade dele. Ele confia no que ele faz. Esse moço aqui também estava confiando nas coisas que ele fazia. E como eu falei para vocês, Deus não aceita segundo lugar. Ele não aceita que o relacionamento seja baseado em termos e condições pré-estabelecidas por nós. Ele não aceita que nós digamos, Senhor, ó, eu te dou a minha frequência na igreja. Porque tem gente que acha que vem na igreja e está fazendo muito. Fazendo demais. Ele pensa, não, o que é isso? Eu venho na igreja todo domingo? Não, eu estou indo bem. Tem gente que pensa que é a frequência. Tem gente que pensa que é a oferta dele. Mas aí ele fala assim, ó, mas Senhor, não toca no meu orgulho. Ó, Senhor, não toca no meu plano de carreira. Não toca na minha vida afetiva. Como eu falei anteriormente, irmão, o termômetro do seu amor por Deus hoje é o tamanho da sua disposição em dizer sim. Para aquilo que te custa caro. Para aquilo que te custa caro.
Lembro que um dia a gente estava numa grande reunião. E aí, a gente tinha planos para nossos filhos. Não planos de não servirem a Deus, mas planos normais. Fazer uma faculdade, fazer as coisas, né? Ter a sua vida. Eu tenho hoje sobrinhos que hoje eles são administradores de hospitais. Um hospital aqui lá de beneficência portuguesa, tem um sobrinho meu que é lá, cara importantão lá dentro. É isso que a gente às vezes pensa para os nossos filhos. A gente pensa numa grande coisa. E eu continuo falando a mesma coisa. O que nós estamos dispostos a entregar? E aí, nós estávamos lá numa reunião. O Estevão estava numa escola muito boa, em Guarulhos, né? Giovana, Rebeca. Tinha um bolsa de estudo lá. E a gente estava trabalhando para que, se esforçando como pais para que isso acontecesse. Mas aí, o Estevão está lá numa reunião e de repente ele vira e fala assim: quero fazer teologia. Bom, eu sei que fazer teologia não dá camisa para ninguém. Teologia é conhecimento, é estudo, é você aprender. Mas, quer ganhar dinheiro? Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, meu irmão. Se for para ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa. E aí, o Estevão pediu, e na época ele tinha só 16 anos, tivemos que fazer uma autorização para poder deixar ele fazer lá, estudar na escola de teologia. E aí depois, por último, ele inventou essa de ser missionário. Né? Foi ele que inventou, não, irmão. Foi Deus que falou com ele. Né? Então, naquele dia que ele falou aquilo, a minha esposa, para ela, foi um choque. Começou a chorar na hora. Quebrantou o coração da mulher. Pensa numa mulher quebrantada. Né? Mas ela pegou e abriu mão. Aquilo ali podia ser uma âncora. Entende? Que deixou ela triste na hora. Mas ela começou a pensar, e ela fez as contas, e falou, é o que Deus quer. Então tá bom. Senhor, seja feita a tua vontade. Qual que é a sua âncora? Eu queria que você pensasse hoje de uma forma muito honesta na sua vida. Imagina que Jesus chegasse aqui hoje para você, em carne e osso. E ele chegasse e falasse para você, né? Imagina só. Ele chegasse assim, tá aqui com você, e aí você pudesse fazer uma grande pergunta para ele. E você perguntasse para ele pensando assim, poxa, eu estou muito bem, eu estou orando, eu estou buscando, está tudo jóia. Minha vida financeira está indo bem. Mas aí você pergunta para Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olha para você com aquele olhar de amor, que ele olhou para aquele jovem, ele olha para você, nos seus olhos, e ele faz a mesma afirmação. Uma coisa te falta. Uma coisa falta para você. E aí a pergunta é, o que seria essa uma coisa hoje para você?
O que é que está prendendo a sua embarcação que você não consegue avançar no seu relacionamento com Deus? Você sabe que tem mais, mas você não está alcançando. E aí você fica triste porque você nada e não sai. Não sai do lugar. Vamos pensar assim. Se Jesus pedisse hoje para você, vou fazer algumas suposições aqui. Se Jesus pedisse hoje aqui para você perdoar aquela pessoa que destruiu a sua reputação, aquela pessoa que magoou você, que magoou você tão fundo que você já tentou perdoar várias vezes e não conseguiu até agora. Se Jesus te pedisse agora, perdoa. Essa é a sua âncora, filho. Essa é a sua âncora, filha. Perdoa. Como você sairia daqui? Será que você sairia daqui bem ou você sairia daqui triste? Se a resposta é triste, essa é uma âncora que você tem que fazer. Que você tem que levantar. Se Jesus pedisse para você abrir mão do controle, sabe, aquele controle absoluto que você tenta ter tudo sobre o futuro dos seus filhos. Tem gente que ele quer coordenar tudo. Ele não consegue confiar que Deus vai cuidar. Ele fica até preocupado, porque se eu morrer, como que vai ser? Eu preciso fazer alguma coisa. Que tal? Entregar o controle das finanças para Deus. Porque você está tentando e não está conseguindo. E confiar em Deus de uma forma, sabe, se lançar no escuro, confiar nele cegamente. Será que se você entregar suas finanças, você ficaria descansado ou você ficaria ansioso e entristecido? Se você ficar triste, então é uma âncora que você tem que tirar. Se, por exemplo, você tem muita facilidade, você fica feliz. Rapaz, eu quero fazer isso aqui, toma dinheiro aqui. Então, irmão, você não tem problema nenhum com isso. Se para você é fácil perdoar, você não tem problema nenhum. Então não é âncora. Se é fácil, por exemplo, talvez para você, se Jesus te pedisse hoje, olha, eu quero que você ore mais. Aí você pensa, nossa, rapaz, mas eu já não tenho tempo para nada, o que eu vou fazer? Mas vou ter que fazer isso? Você está ficando triste? Pergunta para o irmão, você está ficando triste, irmão? Fala, então, é uma âncora. Se Jesus pedisse para você renunciar a um hábito, Jesus chegasse aqui e falasse para você, olha, renuncia àquele hábito que você tem de tomar café o dia inteiro. Renuncia o jeito que você trata a tua esposa. Com essa dureza tudo, com essas palavras duras que você usa com ela. Qual que é? Sabe, talvez um vício. Talvez tenha um vício, irmão, que você carrega com você, que você diz, eu não consigo. Consegue. Jesus é mais forte que isso. Convida Jesus para estar na sua vida, que ele vai ajudar você a vencer. Convida. Sabe, um relacionamento. A gente sabe que tem relacionamento, eu vejo, irmãos, que às vezes tem relacionamento que, você vê que a pessoa levanta,
pessoa fica bem, a pessoa vai em frente, mas tem relacionamento que só afunda o cara, que só afunda a mulher. Se Jesus te pedisse isso, ou aquele pecadinho de estimação, que você sabe que está corroendo a sua comunhão com Ele, sabe? Será que você, se Jesus te pedisse isso hoje, entrega esse vício hoje para mim, entrega esse pecado hoje, coloca na cruz, entrega para mim, muda hoje, entrega esse relacionamento para mim. Porque tem gente que acha que vai dar jeito nas pessoas. Eu quero dar uma notícia para você. Você não muda ninguém. Tem gente que pensa, vou casar com esse daqui e eu vou mudar ele. Ele é bonitinho, cheirosinho. Eu mudo. Não muda. Só quem pode mudar é Jesus. Muda a vida da pessoa, com essa pessoa colaborando com o Espírito Santo. A pessoa tem que ser colaboradora do Espírito Santo. Aí eu pergunto, será que você hoje, você romperia, você fecharia, ou você fecharia o semblante e fingir que não ouviu nada e vou embora para casa, todo feliz, depois do culto? Igual a risada do Josh. O Josh faz assim, quando ele quer dar uma risada. Mas não está rindo por dentro. Não adianta rir por fora. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. A resposta que você está dando para essas perguntas, no silêncio da sua alma, é o real estado do seu relacionamento com Deus. É isso que está acontecendo. Então não seja como esse jovem rico, que ele escolheu a segurança temporária da riqueza e ele perdeu a eternidade com o mestre. Não deixa que o seu apego ao controle venha sabotar a sua intimidade com Deus. Então abra mão daquilo que está te prejudicando. Daquilo que está prejudicando o seu relacionamento com Deus. Porque Deus quer o seu bem. Puxa a âncora. Deixa Jesus ser o centro de tudo na sua vida. E não apenas uma parte. E aí, se você percebeu que você precisa puxar essa âncora hoje e colocar Jesus como centro da sua vida, em sinal de fé, eu queria te convidar para você sair do seu lugar e para vir à frente, para a gente orar junto com você. Sabe, se essa palavra falou com você, se tem alguma âncora que precisa ser arrancada, feche os teus olhos agora. E conforme Deus falar com você, você levanta do seu lugar e venha para frente em sinal de fé, em sinal de rendição a Deus. Eu queria que colocasse uma música aí, que é... Como que é? Esse é meu respirar. Esse é o meu respirar. Aleluia. Conforme Deus for falando com você, se você percebe, se não tem nenhuma âncora, você está igual aquele jovem rico, você está perfeito, então fica aí no seu lugar. Mas se tem alguma coisa que precisa, alguma âncora que precisa de sair, vem para frente. Este é o meu respirar. Fala para Deus qual que é a sua âncora hoje. O que te deixaria triste? Este é o meu respirar. Se Jesus te pedisse hoje, Teu Santo Espírito
Deus nem queira. Aquilo que Ele está pedindo, mas é porque é o seu coração que está preso nisso. E é essa prisão no coração, essa gaiola que está impedindo você de avançar. E às vezes você fica chateado com as coisas não vão bem, porque você não está se sentindo completo. Porque você vai se sentir completo quando você entregar tudo para Deus. Quando você entregar para Ele lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lança sobre Ele a ansiedade. Lança sobre Ele e fala: Senhor, não estou conseguindo perdoar, me ajuda hoje a perdoar. E vai liberando agora essas pessoas, vai falando do Senhor: Senhor, eu quero perdoar agora. E vai falando o nome da pessoa e perdoando, no nome de Jesus. E se vier dor, se vier vontade de chorar, você chora. Se vier vontade de gritar, você grita. Sabe que você fica agora? É você e Deus. Esse momento aqui é o momento mais importante, porque agora é a resposta que você está dando para Deus. Quantas vezes nós estamos presos na nossa religiosidade, às vezes seu comodismo, às vezes seu comodismo é o seu Deus. Você quer ficar no cômodo, você quer ficar naquela coisa tranquila. Você não quer entregar mais. Você acha que já entregou muito. Você acha que já fez demais. Às vezes esse é o seu Deus. É isso que está no teu coração. É isso que é o ídolo que precisa de ser retirado. Então fala para Deus hoje: Senhor, eu entrego hoje. Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor quiser. Senhor, aquilo que o Senhor quiser eu vou fazer. Eu estou disposto a abrir mão. Abrir mão. Às vezes nós temos que abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas vontades, para poder fazer a vontade do Senhor. Eu nada sou sem ti. Às vezes você não está conseguindo entregar pessoas para Deus. Você acha que você que vai cuidar. É você que vai fazer o milagre na vida de alguém. Às vezes você precisa de entregar seu esposo para Deus. Seu esposo está sendo um Deus. Você acha que quando ele converter, tudo vai mudar. Então, não é por aí. Nós precisamos entregar para o Senhor, pedir a salvação, porque se não pedir, ele pode ir para o inferno sem Jesus. E esse é o problema. Mas às vezes você está querendo que ele converta para a sua vida ficar melhor. Só isso. Você está pensando em você não está pensando na pessoa que está precisando. Então vai abrindo seu coração para Deus. Vai falando com o Senhor hoje.